Segunda Guerra Mundial mostrou ao mundo que o petróleo era a arma mais importante nas batalhas. Sem petróleo, a máquina de guerra das nações ficaria paralisada e a derrota seria lógica. No Brasil, sentimos os efeitos da guerra antes mesmo de entrarmos nela. Nosso petróleo era insuficiente até para o consumo interno, quanto mais para uma guerra. Na época, houve racionamento de derivados de petróleo. Comprávamos petróleo e derivados dos Estados Unidos, que estava envolvido em 2 guerras, na Europa e no Pacífico. 8 anos após o fim da guerra, em 1953, o presidente Getúlio Vargas criou a Petrobras. Nesse ambiente de pós-Segunda Guerra Mundial, o nacionalismo estava exacerbado aqui no Brasil e em muitas nações pelo mundo afora. A Lei nº 2004 de 53, que criou a Petrobras, em seu artigo 1º, definiu que a pesquisa e lavra de petróleo, o refino de todo o petróleo nacional ou importado e o transporte de petróleo e derivados passavam a ser monopólio da União. Somente no artigo 5º da lei tratou-se da criação da Petrobras. Com 68 anos de existência, a Petrobras é uma empresa muito bem sucedida. Desenvolveu a tecnologia de exploração de petróleo no mar e descobriu enormes jazidas de petróleo na Bacia de Campos. Foi ainda mais fundo e descobriu petróleo no pré-sal. Todos os brasileiros se sentiram orgulhosos com os feitos tecnológicos da Petrobras. Mas a grande maioria de nós não imagina a que custo, para nós, a Petrobras se tornou essa gigante. Vamos voltar o olhar para essa questão. Pela sua natureza e em função do monopólio, a Petrobras sempre foi confundida com o governo brasileiro. Ao longo de sua vida inicial, a Petrobras operava sem muitos contratempos. Todavia, a situação mudou radicalmente em 1973, com a guerra do Yom Kippur entre árabes e israelenses. O Ocidente, especialmente os Estados Unidos, ficou ao lado de Israel. Os árabes ficaram raivosos. Como eles detinham o poder na OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, resolveram aplicar sanções contra os apoiadores de Israel, reduzindo a produção de petróleo. Os cortes de produção eram progressivos para os países neutros e o embargo foi total para os Estados Unidos. Além do embargo, a OPEP aumentou os preços do barril de petróleo de $2,90 para $11,65. Ou seja, o petróleo subiu 4 vezes em apenas 3 meses. Para entendermos melhor o choque desse aumento em 1973, imaginemos o petróleo subindo de preço dos $74 comercializado em dezembro de 2021 para $296 hoje. Se o mundo está em desespero com preço variando na casa dos $100 o barril, qual seria o preço da gasolina, diesel e gás com o petróleo a $296? O aumento do preço em 1973 foi um choque terrível para todo o mundo. Em 1973, o Brasil dependia do petróleo importado. O país estava crescendo bastante e esse choque de preço e oferta foi desastroso para os planos do governo. Estávamos vivenciando o famoso milagre brasileiro. O PIB crescia a taxas acima dos 10%. Na Petrobras, o discurso da época era idêntico ao de hoje. Precisamos aumentar o preço para que a Petrobras não sofra prejuízo. Naquela época,
importávamos 700 mil barris de petróleo por dia. Para enfrentar a crise, o governo resolveu pegar nosso dinheiro de impostos e conceder subsídio à Petrobras. Na época, ficou definido que esse subsídio seria devolvido pela empresa com os lucros que seriam auferidos na venda dos derivados. Ou seja, nós devolveríamos nosso próprio dinheiro. Mesmo após o fim da guerra de 1973, o preço do petróleo nunca mais voltou para os $2,90. Os árabes mantiveram o preço na casa dos $10. O governo brasileiro, desesperado, criou o Proálcool em 1975, com o objetivo de substituir o consumo de gasolina e reduzir a dependência do petróleo importado. Várias foram as justificativas para a criação do programa, todas ótimas, mas na verdade o Brasil não tinha reservas em dólar suficientes para comprar o petróleo que o país precisava. Nesse clima de desespero por petróleo barato, aparece o então governador de São Paulo, Paulo Maluf, com a proposta de criação da Paulipetro para explorar possíveis jazidas de petróleo no interior do estado. Para muitos, uma maluquice e uma fábrica de dinheiro para o bolso dos interessados. Técnicos da Petrobras torceram o nariz para a proposta, mas, por pressão política dos militares, a empresa acabou assinando um acordo de cooperação com a Paulipetro em dezembro de 79. Uma aventura furada, como ficou evidente na questão da descoberta do petróleo. Entretanto, o choque na Petrobras foi grande, tanto que a produção de petróleo da estatal aumentou muito. Dos 59 milhões de barris produzidos em 1978, o número saltou para 201 milhões em 1985. A crise do petróleo detonou a economia do Brasil. O PIB passou a ser negativo de 1981 até 1983. A situação era tal que em 1983 o Brasil não tinha reserva em dólares para sequer pagar uma parcela de 411 milhões de dólares de um empréstimo contraído junto ao Banco de Pagamentos Internacionais. Sem reservas, o Brasil não conseguia importar petróleo. Estava instalada mais uma crise de petróleo no Brasil. Para não ser apontado como culpado pela falta de petróleo, especialmente de diesel no Mato Grosso, Goiás, Acre, Rondônia e outros estados, o governo cooptou os sindicatos e estes promoveram greves em refinarias da Petrobras, greves de motorista de caminhões-tanques e outras. Os problemas de abastecimento foram imputados às greves e não ao governo. A economia brasileira cambaleava na década de 80. A inflação atingia marcas absurdas: 120% em 1984, 164% em 1987, 354% em 1989. As taxas de juros eram também elevadíssimas. Apesar desse quadro econômico crítico, a boazinha da Petrobras concedia para as distribuidoras de petróleo PR Petrobras, Ipiranga e para as multinacionais Shell, Esso, Texaco e Atlantic prazo de 15 dias para pagar os combustíveis. As distribuidoras não repassavam esse prazo para os postos de gasolina. Ao contrário, os postos eram obrigados a pagar à vista. Com essa prática comercial,
as distribuidoras ficavam com todo o capital da comercialização de gasolina e diesel nos seus cofres por um prazo médio de 10 dias no mínimo. Evidentemente que toda essa dinheirama arrecadada pelas distribuidoras não ficava parada nos bancos. Pelo contrário, as distribuidoras aplicavam diariamente esse dinheiro nas aplicações da época, Open Market e Overnight. Certo dia, se bem me lembro, o Overnight estava pagando taxa equivalente a 103% ao mês. Sabem quem captava esses recursos e pagava essas taxas elevadas? O governo, para rolar suas dívidas. Portanto, a nossa Petrobras, com nosso dinheiro, dava prazo de 15 dias para as distribuidoras. Estas pegavam nosso dinheiro que vinha dos postos e emprestavam para o governo. O governo, então, pegava o nosso dinheiro dos impostos e pagava juros para as distribuidoras. Uma verdadeira festa. Na verdade, nós pagávamos juros sobre o nosso próprio dinheiro. Aliás, cadê a Esso, a Texaco e a Atlantic? Acabou a farra? Foram embora do Brasil. Depois de tudo que passamos e pagamos para que a Petrobras se tornasse essa gigante, sem nos esquecermos da fortuna desviada em corrupção ao longo de anos seguidos, podemos ser acusados de antipatriotismo por querer petróleo mais barato? O balanço da Petrobras de 2021 indica que a nossa empresa obteve um lucro bruto de 48,5%, ou seja, 219 bilhões de reais. Será que alguma petroleira no mundo teve lucro bruto dessa magnitude? Eu acredito que não. Descontadas as despesas com impostos e outras, o lucro líquido da Petrobras foi de 23,7%. 107 bilhões e 264 milhões de reais. Alguém poderá dizer: a contribuição da Petrobras para com a sociedade brasileira se deu com o pagamento de 44 bilhões de impostos e 37 bilhões de royalties na exploração de petróleo. Eu pergunto, é suficiente? Será que exigir petróleo mais barato é uma injustiça por parte da sociedade brasileira? A Petrobras com certeza não é nossa.